Bom dia para você, a paz de Cristo para você que está aqui comigo. Cheguei, meu povo, vamos embora para mais um tempo de aprendizado, de aula. Bom dia para você que está chegando, Jaque, Ju. Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindas. Mais uma manhã preciosa, gente, hoje vai estar também forte. Estamos falando sobre uma série de palavras, ensinando sobre restauração financeira. Ao longo da nossa vida, nós aprendemos, também pela palavra de Deus, o quanto que o dinheiro, enquanto que os nossos bens, enquanto que a nossa posição em relação a isso adora ao Senhor ou desonra ao Senhor. Então, nós estamos falando aqui sobre restauração financeira, nós estamos usando a palavra de Deus e também estou falando sobre esse livro aqui do pastor Luciano Subirá, que é uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração. Profundo, tá? Porque talvez você esteja assim falando, meu Deus, eu vejo o ímpio prosperar, Pessoas que não estão adorando ao Senhor, Como eu estou na igreja há tanto tempo. Então a gente vai entender aqui, porque é um princípio do reino de Deus. Ser próspero exige um caminho, exige uma obediência às leis que já estão na nossa vida. Já estão na humanidade essas leis desde o princípio das coisas. Então, existe uma diferença da prosperidade do ímpio, da prosperidade do crente, da prosperidade do maligno, que ele também dá prosperidade. Mas nós vamos aprofundar esse assunto mais ainda, na imersão no dia 15 de junho. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para vocês sobre dízimo. A gente vai continuar rapidamente o que eu falei na outra live. Se você ainda não assistiu a primeira, tá aqui no meu canal do YouTube. Você pode entrar aqui e assistir. E hoje a gente vai concluir e vamos entrar nas ofertas. É incrível, gente, como tudo isso influencia a nossa vida, espiritual. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver mais aqui quem está aqui com a gente. Gisele, Deus abençoe, Gi, Pan, Farias, Juliana, todos vocês que entraram, Isabela, eita, Ana, Cristina, Maria Amélia. Deus abençoe a vida de vocês, Cris, todas vocês que estão aqui comigo, em nome de Jesus, tá? A gente sabe que a gente está vivendo. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje para a gente poder fixar. Compartilha, gente, essa live. Esses temas não são muito conversados, muito pregados nos púlpitos da igreja. Mas eu quero que vocês compartilhem para poder. Às vezes tem pessoas que estão assim, Deus, Deixa eu botar a Juliana aqui na moderação. Deus, por que eu estou passando por isso? Coloquei você, Juliana. Por que eu estou passando por essa situação financeira? Porque existe um princípio espiritual estabelecido por Deus. Então, se a gente não observar esse princípio, a gente pode orar, a gente pode clamar, a gente pode subir no monte. Mas princípio é princípio, ele é para ser obedecido. E às vezes a gente erra por falta de conhecimento, Já está lá em Oséias 4:6, eu estou sempre falando aqui. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Então, eu quero trazer conhecimento aqui para você, tá? Para você poder começar a pensar sobre essas coisas que talvez possa estar travando aí a sua história, a sua vida. Bem? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã preciosa que estamos aqui. Senhor, nós queremos te oferecer, Senhor, essa manhã. Espírito Santo, nós chamamos a tua presença para essa live. Te entregamos, Senhor, o primeiro lugar, Senhor, nesse dia. Queremos que o Senhor esteja conosco, nos orientando, nos guiando, Senhor. Aquilo que a gente precisa entender sobre o dinheiro, que é uma adoração também. Pai, nos ensina nessa manhã, Pai. Ilumina minha mente para que eu possa transmitir esse conhecimento para o seu povo, em nome de Jesus. Peço que o Senhor vai abrir agora o entendimento de cada um que aqui se conectar comigo,
que está aqui no ao vivo, que também que vai entrar pelo YouTube. Entra na casa de cada um, Senhor. Faz morada ali, Senhor, nesse momento. Eu te peço, Pai, iluminando a mente, trazendo, Senhor, a lembrança, todas as coisas, para que haja cura e para que haja libertação. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, Jaque. Ada, Rita. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá? Então, nós vamos continuar falando sobre o dízimo. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas afirmam que os dízimos pertencem unicamente e exclusivamente ao Antigo Testamento, né? Quem já não ouviu falar isso? Então a gente vai conversar sobre isso aqui. Nós vivemos na Nova Aliança. A Antiga Aliança, que está lá no Antigo Testamento, era regido por quem? Pela lei de Moisés, que Deus estabeleceu a lei. Até que Cristo venha, né? E ele se tornou agora, ele veio e cumpriu a própria lei. Tudo que na lei dizia sobre Jesus, sobre o quanto que Jesus viria, né? Para restaurar, para restabelecer a paz, para trazer o novo, para religar, tudo estava em Cristo Jesus. Quando Jesus vem, ele cumpre aquilo que está na lei sobre ele, né? E Jesus, ele foi muito enfático em algumas coisas, né? Em relação à lei. Eu quero ler isso com vocês. A gente às vezes fala assim, mas na graça, né, pode todas as coisas. Eu falo para você, se a gente for ler o texto, a gente vai ver que na graça o negócio é mais difícil ainda. Se você for pro Sermão do Monte, Jesus ele começa a ensinar a respeito da lei. Ele fala assim, não pense que vim revogar a lei ou os profetas, né? Não, eu vim cumprir. Não vim revogar, mas cumprir. Ou seja, tudo que os profetas falaram, tudo que a lei de Moisés falava, eu vim aqui, estavam profetizando a favor, né? A minha chegada está se cumprindo em mim, a lei. Ele não veio mudar nada. Né? Porque, em verdade, lhe digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Né? Então, a vinda de Jesus foi um cumprimento das promessas de Deus. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que do menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Então, eu quero ler para vocês começarem a entender que não houve essa mudança. Isso é um pensamento, né, que muita gente vem trazendo, pessoas para justificar a sua não contribuição. Então, ela quer pegar contexto, né, para justificar, né, o que ela só nega, muitas vezes. E como a gente já falou aqui, Mamon, ele é um Deus, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o apego, o amor. Então, tem muita gente que é apegada. Então, quem está no coração, quem está dominando é Mamon. Então, nós vivemos na Nova Aliança, que é a melhor aliança que nós temos, né? Em relação à lei, é a melhor aliança, baseada em melhores promessas. E que tem a Jesus como fiador. Está lá em Hebreus 8:6. Então, Jesus é o nosso fiador. Olha que coisa maravilhosa. Através de Jesus, podemos todas as coisas. Então, essa aliança é a melhor que nós temos. Nós vivemos no tempo dela, né? Onde Jesus pagou por nós, onde nós hoje temos acesso a Deus, comunicação com Ele, através de Jesus. Na Antiga Aliança, não. Na Antiga Aliança era dente por dente, olho por olho, né? Fez aqui, pagou. Tinha que matar animais, tinha que sacrificar, era tudo muito mais difícil. Mas na Nova Aliança, não precisa mais disso. O que a gente precisa? Confessar os nossos pecados, abandonar e seguir a Cristo. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, é simples, mas é profundo, né? Porque a gente precisa ter compromisso. Porque não adianta a gente falar, eu larguei,
eu não quero mais essa vida, e na prática não está acontecendo isso. Você está abrindo legalidade para demônios agirem. Então, preste atenção aqui. Então, vivendo na nova aliança, que é uma melhor aliança baseada em melhores promessas e que tenha Jesus como fiador, se passamos da antiga para a nova aliança, que é superior à antiga, não consigo imaginar como podemos regredir nas contribuições. Se na antiga contribuía, por que a gente regrediu aqui? Não faz sentido. Se a antiga aliança exigia um mínimo de 10% da nossa renda como contribuição, será que a nova aliança merece menos do que isto? Será que Deus merece menos? Jesus merece menos? Não? Então, deixa eu ler algo aqui para vocês. Por exemplo, na antiga aliança, ele fala assim, ó, vocês ouviram dizer o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, Jesus falando, Mateus 5, 21. Eu, porém, digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, na antiga aliança, dizia o seguinte, quem matar está sujeito a julgamento. Jesus falou assim, eu, porém, já digo algo mais ainda, que todo aquele que irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Uau! Então, na antiga lei, eu tinha que matar, se caso eu matasse, eu ia a julgamento. Agora, na nova aliança, Jesus já vem com profundidade. Ele fala assim, se você irá, você já está sujeito a julgamento. Então, olha o perigo da ira. Por quê? Quantas pessoas iradas mata? Ela já está matando aqui dentro do seu coração. Então, Jesus já vai, a nova aliança já é mais profunda ainda. Estão conseguindo entender isso aqui? A paz, bom dia, bom dia. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, na nova aliança, o negócio é mais profundo. Então, por que na nova aliança, que Jesus merece muito mais a honra, porque o dízimo é uma questão de honra por tudo aquilo que Deus tem feito, né? Então, olha que profundo. Então, vamos lá. E ele diz mais ainda na nova aliança. Ó, deixa eu ler mais algo para vocês, para relembrar. Sobre o adultério, olha o que dizia na antiga aliança. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, digo, na nova aliança, Jesus falando, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Então, na nova aliança, olha como que a gente vem com mais profundidade. Então, se você cometer adultério lá na antiga aliança, você será julgado, né? Não cometerás adultério. Agora, se eu só pensar, agora na nova aliança, se eu tiver intenção impura, já cometi adultério com ela no meu coração. Entendeu? Outra coisa, olha, na antiga aliança, se o seu olho direito, né? Melhor. Vocês ouviram o que foi dito, ó? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Vocês ouviram isso, né? Na antiga aliança. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo, amem os seus inimigos e ore pelos que perseguem você, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que estão nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e envia chuva sobre justo e injusto. Eu quero pegar esse gancho aqui. Na nova aliança, as coisas são com mais profundidade aqui dentro. Ó. É a intenção do coração. Por isso que a Bíblia fala que você, quando ofertar, a gente vai entrar na oferta segundo o desejo do seu coração. Qual a intenção do seu coração? Entendeu? Então, não existe essa de que no novo, na nova aliança, acabou. Em nenhum momento a Bíblia vem dizendo que acabou. E Jesus também não. Pelo contrário, ele vem reforçar. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. De fato, não consigo imaginar, né, como podemos regredir nas contribuições. Se a antiga aliança exigia o mínimo de 10% da nossa renda como contribuição, será que a nova aliança merece menos do que isto? De fato, todos os textos que esclarecem os dízimos são do Antigo Testamento, né? Tá lá Malaquias, tem muitos outros. Mas o Novo os confirmou
e não viu uma necessidade de novas instruções. O ensino neotestamentário deu muita ênfase às ofertas, né, que fazia parte de um outro nível de contribuição e que necessitavam de mais instruções. A verdade, no entanto, é que o Novo Testamento também fala dos dízimos e os confirma. Eu vou ler aqui para vocês. Praticamente tudo que pertencia à antiga aliança foi ensinado por Jesus de forma diferente, que foi o que eu li aqui para vocês, né? Sobre o divórcio, sobre amar, sobre matar. Tudo foi ensinado por Jesus, mas de forma diferente. Mas o dízimo não. Jesus confrontou as práticas dos fariseus de seus dias. Jesus não mudou nada em relação ao dízimo. Na verdade, ele não teve nenhuma abordagem diferente em relação a esse item. Ele fala aqui que Jesus confrontou as práticas do fariseu de seus dias em quase tudo. Tudo Jesus confrontou. Se você ler Mateus a partir do capítulo 6 até o 8, depois Mateus 23, você vai ver Jesus confrontando tudo que os fariseus faziam, né? Menos no dízimo, os quais não foram suprimidos e as suas práticas foi encorajada pelo Senhor. Pelo contrário, quando você abrir lá em Mateus 23, olha o que Jesus está falando lá em relação a isso. Ele fala assim, porque os fariseus eram muito religiosos, né? Aí Jesus fala assim, Mateus 23. Vocês, olha só, ai de vocês, né? Aqui são os ais, ele fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã. Então Jesus está falando para ele, vocês dão dízimo da hortelã, vocês dão dízimo do edro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas. Guias cegos com um mosquito, mas engole um camelo. O que Jesus está falando aqui? Vocês estão dando o dízimo, né, da hortelã, porque eles davam dízimo de tudo, porque eles eram legalistas, né? Mas estavam deixando de lado o quê? Os preceitos mais importantes da lei, que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Sabe aquela pessoa legalista, né? Que ela não, sou dizimista fiel, mas ela não faz uma bondade pro próximo, ela tá lá, ela odeia o seu familiar, ela não fala com um, não fala com o outro, né? Ela não tem fé, tá sempre murmurando, mas tá lá na carteirinha, dando dízimo. Jesus falou, não, vocês têm que fazer isso aqui, mas também fazer as outras coisas, os preceitos mais importantes da Bíblia, dos ensinos de Cristo. Então, senão vira legalismo. Entendeu? Senão eu viro legalista. Eu só vou para a igreja porque eu sei que, né? Para ser crente eu tenho que estar ali mostrando que eu sou um dizimista fiel. Mas na hora de ter misericórdia com a pessoa que está do teu lado, de um jovem, de uma irmã, de um irmão, não tem misericórdia. Pisa na pessoa. Afasta a pessoa. Não. Fez, tem que pagar. Cadê a misericórdia? Então você torna-se legalista. Então Jesus repreendeu nesse sentido. Vocês dão um dízimo da lã, dão um dízimo do coentro, de tudo, né? Que naquela época era isso que eles dizimavam. Mas estão deixando os melhores preceitos, os maiores preceitos da Bíblia de lado. Então vocês têm que fazer esta e não negar as outras. Foi isso que Jesus estava mostrando aqui para ele. Então, em nenhum momento Jesus negou que eles deveriam continuar dizimando. Então, Jesus confrontou as práticas do fariseu. A frase devíeis fazer esta coisas significa vocês devem entregar os dízimos, mas isso não remove a responsabilidade da prática de outros princípios igualmente importantes, né?
O Senhor Jesus também disse algo muito importante que a gente aprende aqui em Mateus 22, que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa que, assim como há uma fatia do nosso orçamento proporcional aos nossos ganhos, que pertence a César. Quem é César aqui, gente, na época? César era o governo, né? Pedro chega para ele e fala assim, nós somos cidadãos, né? O senhor acha que a gente tinha que pagar os impostos que César está cobrando? Jesus virou para eles e falou assim, olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Se o governo que você está terreno está cobrando um imposto para todos, então todos têm que pagar. Isso tem que ser dividido para todas as pessoas. É uma lei. Então vamos cumprir a lei. Então Jesus aqui orienta o seguinte, sim, seja honesto naquilo que César, que é o governo, né? Que são os impostos que a gente paga. Então, gente, quando você, preste atenção, quando você deixa de pagar as contribuições que são estabelecidas no reino físico, você desonra. Você desonra a Deus. Por você ser um filho de Deus, para você amar Jesus, para você ser um seguidor de Jesus. Então Jesus falou assim, não. Vai ali no peixe. Aí Jesus pediu que ele fosse lá na beira do mar, pegasse um peixe. E dentro da boca do peixe estava lá uma moeda. Aí ele falou assim, quem que está aqui na frente dessa moeda? Ele falou, é o governo, é César. Então, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então Jesus, em nenhum momento aqui, cancelou o dízimo. Né? O Senhor Jesus também disse que devemos dar, né? Que é de César. O que significa isso, como eu falei para vocês, é uma fatia do nosso orçamento proporcional ao nosso ganho que pertence a César, que é uma figura de quem recolhe os impostos. Assim também temos uma fatia orçamentária proporcional aos nossos ganhos que pertence a Deus, os nossos dízimos. Na Epístola aos Hebreus falamos de Abraão, que deu o seu dízimo a Melquisedeque. Né? Lembra? Melquisedeque era uma espécie de sacerdote na época e Abraão levava até ele para honrar aquele homem, né? Naquela época. Levava ali 10% daquilo que ele colhia. Ele está deixando claro que em seus dias, no Novo Testamento, né, os dízimos ainda eram recebidos. Eu quero, no entanto, acrescentar mais um pensamento. Se, hipoteticamente, o dízimo não fosse, de fato, um mandamento neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, se ele não fosse, será que existiria algum ensino que os proíba de ser entregue? Não tem. Você viu algum ensino que proíbe de ser entregue? Isto seria aos olhos de quem diz que o dízimo não é uma prática para hoje, uma quebra de algum princípio novo? De forma alguma. Tudo o que o Novo Testamento ensina acerca das ofertas, e nós também praticamos esse outro nível de contribuição que eu vou falar agora, tá? Sobre a oferta, permanece intocável quando alguém entrega os seus dízimos. Portanto, mesmo se eu tivesse dúvidas sobre a entrega dos dízimos hoje, eu também penso assim, não tenho um pingo de dúvida acerca disto. Ainda assim, eu não conseguiria entender onde isto poderia ser um problema, né? Então, assim, não é um problema. A gente entende que muitas pessoas que vê isso como um problema, que no Novo Testamento você não precisa mais dar o dízimo, são pessoas para justificar a sua não contribuição. Porque em nenhum momento, se você for pegar no Novo Testamento, você não vê Jesus revogando isso. Né? Jesus combate muitas outras coisas que os fariseus fazem, mas em relação a isso, você não vê Cristo combatendo, tá? Então, estou trazendo aqui um pensamento bíblico e também do autor, né? Que a gente está lendo o livro dele aqui, Pastor Luciano Subirá. Uma questão de honra. E aí, agora a gente vai entrar na oferta, né? A gente vai entrar na oferta. Tudo eu quero trazer algo aqui antes da gente entrar na oferta. Thalita, como dizimar, né? Da renda líquida ou da renda bruta? Quem tem dúvida disso? Isso é uma dúvida muito constante, não é, gente?
Fala aí pra mim. Thalita, da renda bruta ou da renda líquida? A igreja ensina isso? Não. A gente vê que muitas pessoas às vezes ficam em dúvida sobre isso, né? Eu renda, como é que eu faço? Primeiro você precisa entender, até aqui onde eu li para vocês, que é algo que já existe desde o Antigo Testamento. Então Jesus não veio revogar a lei. Né? E o dízimo, ele está dentro das 3 categorias, né? 3 níveis, né? De oferta, e ele tem um destinatário. Então eu falei sobre o dízimo, agora eu vou falar sobre a oferta, e semana que vem eu vou falar sobre esmola e primícias, tá? O nível do dízimo, ele tem um destino. Qual é o destino desse dinheiro? Igreja local, tá? Para sustento de quê? Dos obreiros. Esse é a finalidade. Sustento dos obreiros, sustento da casa do Senhor, para que haja mantimento, para manter as pessoas, para manter a qualidade daquilo que a gente hoje vive ali. Então, é para isso o dízimo. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre essa questão da contribuição, se é no mínimo ou no bruto, mas eu vou aprofundar isso na nossa imersão no dia 15, tá? Porque aqui, senão, ó, já estamos 7 horas, não tem como aprofundar. Eu vou entrar na oferta. Então, no dia 15, a gente vai falar mais detalhadamente sobre se é o bruto, se é o líquido. E para quem trabalha, por exemplo, por seu negócio próprio, como que ele faz essa retirada, né? Também. Então, eu vou aprofundar isso na imersão, tá? Mas a gente, em relação a, por exemplo, quem é assalariado, recomendamos que ele dizima sobre a renda bruta do seu comprovante de renda, tá? Uma vez que a maior parte da dedução são benefícios. Então, eu vou aprofundar esse assunto e vocês vão poder tirar dúvida comigo dentro da imersão. Então, se você quiser participar, nós estamos abrindo, já está aberta a imersão, já está aqui na minha bio. No dia 15/6, às 14 horas, eu vou estar aqui no ao vivo, no Google Meet, fazendo uma imersão na área da restauração financeira. Então, mas aí a gente vai falar sobre muita coisa. E antes eu vou passar para vocês um mapeamento que vai fazer assim um histórico da sua vida financeira, para você ter uma ideia. E já nesse mapeamento, gente, o mapeamento ele é uma ferramenta de confissão. Quando você vai ali, por isso que você tem que estar num momento tranquilo, quando você for preencher, né? Você for escrever, você ora ao Senhor, Espírito Santo, que eu possa responder esse questionário de uma forma verdadeira. Traz à minha memória tudo aquilo que eu preciso falar aqui. E quando você começar a preencher, já é uma forma de você confessar. Ali, demônios que agem na sua vida, na vida da geração, em relação às finanças, eles já vão perdendo resistência. Porque o que ele não quer é que você confesse. Porque hoje nós estamos na nova aliança. É quando eu confesso o meu pecado. Então, através daquele mapeamento, você já vai confessando ali. E quando a gente chegar na imersão, eu vou trazer mais conhecimento. Nós vamos fazer orações no finais, né? Fazendo uma oração de desligamento de tudo aquilo que você se envolveu que está ali. Você vai assinar e a gente vai orar junto. Então, e muitos outros assuntos que eu vou tratar nesse dia. Demônios que agem nessa área, né? Familiares. Também vou trazer assuntos sobre como você prosperar. Dar dicas de finança, né? Vamos falar um pouquinho sobre dívidas, como que você pode aí se organizar nas suas dívidas. Também sobre maneiras como você conseguir, né? Um negócio, conseguir uma renda extra. Então, vai estar muito legal, muito interessante. Como que eu faço para me inscrever? Na minha bio já tem abertas as inscrições. Você faz a sua inscrição e a gente coloca no grupo VIP, que é o grupo que a gente já está aberto, já tem gente se inscrevendo, tá, gente? Corra para fazer a sua inscrição, porque para o ao vivo nós temos vagas limitadas. E eu queria muito que você estivesse aqui no ao vivo, porque é outra atmosfera. Não que não vá acontecer da mesma forma, porque acontece, né? Eu assisto vídeo, por exemplo, de 2 anos, 3 anos que já está gravado. Deus fala no meu coração, eu recebo de uma forma sobrenatural, porque é pela tua fé. Mas se você pode estar aqui no ao vivo comigo, para poder a gente interagir, vem. Vai começar às 14 horas e vai até, acredito, 6 horas da tarde, no máximo aí até às 7 horas, tá?
E aí vamos ter um intervalo, você pode entrar, você pode sair, você pode voltar, vai ser disponibilizado um link para você. Esse link é fechado, só quem se inscreveu que vai poder entrar, tá bom? Então não deixe de fazer a sua inscrição. Lá eu vou aprofundar sobre essa questão, né, da renda líquida, renda bruta, para quem trabalha, né, como ganhos próprios. Então vai ser muito legal. Vai ser muito bom para sua vida. Vamos entrar aqui na oferta? Vamos entrar na oferta. Quando Malaquias repreendeu o povo de Israel, preste atenção aqui, ele não fez pela retenção dos dízimos. Ué, Madalita, não era pelo dízimo? Não. Apenas. Não foi apenas o dízimo que ele estava ali repreendendo, tá? Mas também pela retenção das ofertas. Por quê? Porque a oferta, ela não tem um valor específico. Ela não tem um valor específico. Eu vou te falar para onde ela é destinada, tá? Então, este é um outro nível de contribuição que precisa ser entendido e praticado de acordo com seus princípios. Mesmo dizimando fielmente, o crente não pode parar aí. Ele deve ofertar também. Mesmo antes de os dízimos aparecerem na revelação bíblica, as ofertas já eram entregues ao Senhor. Quem lembra lá de Gênesis 4:4? Caim e Abel. Então, antes de a oferta ser entregue ao Senhor, já aparecia o dízimo lá, né? Antes dos dízimos aparecerem na revelação bíblica, a oferta já era entregue ao Senhor. As ofertas já eram entregues ao Senhor. Como? Caim e Abel. Individualmente, eles ofertavam ao Senhor. Eles traziam o quê? As primícias. Tanto que Deus se agradou de Abel, porque Abel, ele era tão sensível em entender que Deus era o provedor de todas as coisas, e ele era tão desprendido daquilo ali, que ele ofereceu o melhor novilho, a melhor ovelhinha que ele nasceu daquele rebanho dele, né? Então ele pegou e foi oferecer. E o texto diz que Deus se agradou da oferta e de Abel, ao passo que Deus rejeitou a oferta e de Caim. Por quê? Porque o texto diz que depois de um tempo, Caim foi lá e ofereceu. Ou seja, depois que ele fez o que tinha que fazer, que sobrou, aí ele foi lá, vou ver o que tem aqui para poder oferecer a Deus. Então Deus, olha como é que é profunda a adoração. Por isso que o valor do dinheiro na adoração, né? Hoje é dinheiro, mas naquela época era o quê? Era colheita. Então era uma forma de você adorar a Deus. Tem até um louvor que fala assim: adorar a Deus é mais que cantar, adorar a Deus é mais que erguer as mãos, não consiste em rituais e tradições, adorar a Deus é mais do que vãs repetições, o vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Entende isso? Só conhece a grandeza do amor que recebeu aquele que entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Até me arrepiei agora, gente. Profundo isso aqui. Entendeu agora a adoração daquela mulher? Aquela mulher só tinha aquele azeite, aquele perfume, e ele era caríssimo. Era como se fosse um valor de 1 ano de trabalho. Vai vendo aí, vai vendo aí. Então é adoração. Esquece que você está dando porque a igreja não precisa. É quando você entende isso aqui, que eu estou adorando a Deus. Vaso de alabastro. Esse louvor é lindo, né? Então, mesmo antes de o dízimo aparecer na revelação, Bíblia, as ofertas já eram entregues ao Senhor. Os patriarcas também sacrificavam ao Senhor com o tempo, né? Os patriarcas também sacrificavam ao Senhor com o tempo e o desenvolvimento de um sistema financeiro. As ofertas começaram a ser expressas principalmente por meio do dinheiro.
e de outros bens valiosos. Quando Jesus visitou o templo, ele se assentou diante do gasofilácio, lembra? Tem uma passagem dessa. Jesus sentou em frente ao gasofilácio e observou como as pessoas ofertavam. Como? O texto enfatiza as ofertas dadas em dinheiro, porque já no tempo de Jesus já começou a ter as moedinhas, não era mais somente a colheita, né, os frutos. Então, quando Jesus visitou um templo, ele começou a observar as pessoas que chegavam no gasofilácio. E aí observou como é que elas estavam entregando, né? E o texto enfatiza as ofertas dadas em dinheiro. Hoje não vivemos mais no contexto de um sistema religioso que existe sacrifícios de animais, né? E quase todo o nosso conceito de oferta relaciona-se ao investimento financeiro que devemos fazer. O dízimo tem o seu percentual determinado. As ofertas não. Tá? Oferta não. Elas são algo que fazemos além do dízimo. Os dízimos não são um ato voluntário, mas uma obrigação, ou seja, eu devolvo. Eu devolvo. Tá? As ofertas, por sua vez, são uma expressão voluntária. É voluntário. Do coração de alguém que ama ao Senhor e sua obra. E a gente vai ver quantas coisas, né? As ofertas têm como destinatário o reino de Deus. Não são somente destinadas à igreja local, mas ao reino de Deus em toda a sua parte. Então, irmã Thalita, eu não preciso necessariamente, eu tenho obrigação de dar oferta na minha igreja? Não. A oferta é destinada ao reino de Deus. O dízimo é destinado à igreja local. Então você recebeu uma vitória e você foi num lugar e você quer ofertar aquele dinheiro a um missionário, a uma ONG, né? A uma junta de missões, a uma pessoa, né, que foi bênção na sua vida, que te ajudou, você pode ofertar, tá? Então, elas vão, por exemplo, para missões, para ministérios para eclesiásticos, para construções, para aquisição de qualquer coisa útil à propaganda do evangelho. Então, quando a igreja faz uma campanha, então você pode fazer oferta ali, tá? Para aquisição de qualquer coisa útil à propagação do evangelho. Tudo que for útil à propagação do evangelho, você pode ofertar. Sempre que um templo foi construído no Antigo Testamento, lembra? O que acontecia? Os recursos vieram de ofertas voluntárias, uma vez que os dízimos deveriam suprir as necessidades dos levitas, antigamente, né? Não eram usados em outras coisas. Então, as demais necessidades materiais eram supridas mediante a doação voluntária. Vemos esse modelo desde que Deus ordenou a construção do templo de Moisés. Quando Deus ordenou a construção, Deus falou assim: Moisés, construi o templo e eu colocarei, as pessoas vão vir e vão doar para esse templo voluntariamente. Então, às vezes, quando Deus colocar um desejo no teu coração, cumpra. É Ele que está colocando. Porque às vezes tem uma pessoa do outro lado, orando, pedindo: Deus, supra as nossas necessidades aqui, Senhor. E aí o Senhor vai e coloca no coração daquela pessoa, chega lá e oferta. Eu tenho uma experiência, né? Quando eu comecei a entender sobre a importância da oferta e das primícias, eu vou explicar mais sobre as primícias na próxima semana, tá? Eu estava separando um dinheiro para ofertar na vida de uma missionária, que ela foi muito bênção na minha vida, né? Os ensinos dela me ajudou muito. Foi uma professora minha no seminário de teologia. E eu separei aquele valor para dar para ela, só que eu demorei a enviar. Olha só, Deus já tinha colocado no meu coração a semente de quanto que eu ia ofertar, né? E para quem eu ia ofertar. E eu estava tardando fazer aquilo ali. E isso não é bom. Se Deus já colocou um valor no seu coração para você ofertar alguém, faça logo, né? Não deixe de fazer. Por quê? Porque as bênçãos ficam retidas na nossa vida. Porque Deus já colocou. Ele quer que essa semente germina. Porque quando você planta dinheiro, você colhe dinheiro. Tá? Isso aqui é algo isso aqui é uma chave que eu aprendi. Thalita, como que eu faço para poder ter um retorno em dinheiro? Planta dinheiro. Tudo que você plantar, você colhe.
Então, se eu planto, por exemplo, tempo, eu estou dando meu tempo na obra de Deus, ele vai ser revertido para mim de outras formas, como bens, benefícios que eu vou ganhar, né? Que Deus vai dar para mim, muitas outras coisas. Mas se eu quero colher dinheiro, eu tenho que plantar dinheiro. Pega essa chave aí, tá? Então, quando eu oferto às pessoas, quando eu dou na vida das pessoas, eu estou plantando dinheiro. E aí eu falei assim, Deus, eu fico retendo as bênçãos de Deus. Quando Deus já colocou para eu abençoar alguém, eu fico ali. E aí, teve uma noite eu orando, o Espírito Santo de novo tocou no meu coração. Faz a oferta. Eu falei, gente, é mesmo. Já tem que fazer essa oferta para... Deus já colocou no meu coração. Só que já ia dar meia-noite. Eu estava orando à meia-noite, né? Falei assim, não vou mandar agora, não. Né? Amanhã cedo, quando eu acordar, eu mando essa oferta. E aí eu lembro que, quando chegou de manhã, eu falei, oi, irmã fulana, tal, tudo bem, tal? Olha, eu fiz um voto ao Senhor de ofertar, né? Na sua vida, pelo tempo, quanto que você transbordou sobre mim, e tal, taraná, taraná. E queria saber se você, né, me manda o seu Pix e tal. Ela falou assim, Matalita, eu não vou ter constrangimento em receber, não. Porque ontem à noite, eu passei a madrugada orando ao Senhor. Porque Ele sempre supriu as minhas necessidades. Deus nunca deixou faltar. Ela falou assim. E eu tô com uma despesa aqui, ela é missionária, para resolver. E eu fui para os pés do Senhor orar. Eu falei, Senhor, toca nas pessoas, Pai. O Senhor nunca me deixou sem suprir essas necessidades. Eu falei, gente... No mesmo dia, na noite anterior, que Deus estava me tocando. Então tinha alguém de joelho dobrado, pedindo ao Senhor. Então quando Deus falar isso com você, seja por necessidade, ou seja para você abençoar a vida de alguém que já foi bênção sobre a sua vida, que Deus já botou essa semente no seu coração, faça. Sabe por quê? Porque Deus quer destravar outras coisas. Então lembre-se disso. Plantou dinheiro, colhe dinheiro. Tá? Então, as ofertas têm como destinatário o reino de Deus. Então, é o reino. Então, essa pessoa que serve ao Senhor, essa pessoa que está transbordando, essa pessoa que está ali, ela faz parte do reino de Deus. Tá? Então, as demais necessidades materiais eram supridas mediante as doações voluntárias. Olha o que está lá em Êxodo 25. Fale aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração... Olha só, quando foi para construir o templo... Fale aos filhos de Israel, Moisés, fale aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Uau, presta aqui a chave. Fale, eu estou falando aqui para vocês. Seja voluntário, vocês estão aprendendo. De todo homem cujo coração mover para isto. Quem vai mover o seu coração? O Espírito Santo já está falando com você. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra e pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas. Ou seja, todo esse material aqui era necessário para a construção do templo. Não tinha dinheiro nessa época, era material, né? Óleo da unção para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, todo o dinheiro que você investe no reino de Deus, Deus não vai te dever. Preste atenção, Ele vai voltar de alguma forma para você. E principalmente quando você oferta, dentro do seu coração. O Espírito Santo já falou com você. Então, ele entra no cofre do reino. Então vamos lá, a oferta é fruto de um coração generoso, que move a pessoa a entregar voluntariamente o que ela não é obrigada a entregar. É uma expressão de amor e tem um propósito diferente dos dízimos, enquanto os dízimos visam suprir a necessidade do sustento dos obreiros de templo integral. Então eu falei aqui na live passada, quanto que a igreja ela precisa entender sobre dízimo, e ele não é apenas para você ficar construindo templos arquitetônicos, mas para investir na vida do obreiro.
O dízimo era para investir na vida dos levitas. Então, às vezes, tem muitos, né, ministérios que abençoa, que cuida realmente do obreiro, ele está ali em tempo integral. Né? Eu conheço o ministério daqui, até citei do pastor Silas. Ele pega, põe ali o obreiro em tempo integral, investe na família, investe nos filhos, casa, paga o aluguel, paga tudo. Para quê? Para que aquele obreiro tenha tempo para disponibilizar para a igreja. Não precisa sair para trabalhar, para poder, quando chegar na igreja esbaforido, né? Não tem nada para dar ali. Né? E fica aquele culto raso, aquela coisa meia boca. Mas o dízimo está ali entrando. Então, gente, muitas pessoas vão dar conta a Deus disso. Né? Vão dar conta a Deus disso. Então, mas não deixe de você dar o seu dízimo, porque não tem a ver com você. Tem a ver com o mandamento do Senhor. Agora, para quem é liderança, reveja os critérios bíblicos em relação ao dízimo. É para o sustento da casa do Senhor. Manutenção da igreja, sim, mas também investimento em pessoa, em obreiros. É para você investir nos obreiros, nas pessoas que estão ali se dedicando ao templo do Senhor. Tá? Então a oferta já é diferente. Ela é um fruto de um coração generoso que move pessoas a entregar voluntariamente. É uma expressão de amor. Eu lembro que eu faço, né, mapeamento espiritual. E eu fiz o mapeamento de uma irmã lá de outro estado. E o mapeamento que eu faço, a gente já tendo aqui já alguns meses, né? Tem mais de quase uns 3 meses que a gente vem fazendo mapeamento agora de forma online, né? Eu sempre fiz presencialmente. Mas teve uma irmã que me marcou. E sempre doei, né? E eu, como eu dou o meu tempo, eu dou o meu conhecimento que Deus me dá, né? Eu dou a minha vida de mais de 10 anos de experiência de liderança pastoral, junto com o meu esposo, né? Então, eu faço isso com todo amor, porque eu gosto de ajudar as pessoas a saírem daquele estado que ela está. Porque Deus me deu esse dom. Então, Deus me dá, de tantas formas, Deus me abençoa, né? De tantas formas. Mas teve uma irmã que marcou, que ela falou assim: irmã Thalita, eu quero... Deus tocou no meu coração para me ofertar na sua vida. Não só ela, teve outras também. Para me ofertar na sua vida, porque... como profeta, né? Como você é uma profeta, eu quero receber de Deus também esse galardão de profeta. E a Bíblia fala, se você der um copo, né, de água ao profeta. Eu falei, gente, o coração dela, né? Ela entendeu esse princípio. E eu não posso negar. Eu não posso negar. Por quê? Porque Deus colocou isso no coração dela. Deus tem coisa para desatar no coração dela, na vida dela, no ministério dela. Então ali a gente recebe, eu oro, declaro sobre a vida dela prosperidade, bênção, destravar. Então isso é algo assim muito voluntário, do coração. Então às vezes Deus já falou com a gente, né? E às vezes Deus também não fala, né? Outro dia também na igreja eu fiz assim, gente, nós vamos orar agora aqui pelas suas ofertas e eu quero que você dê um nome a essa oferta. E eu vou orar a Deus. Eu quero que você dê um nome para essa oferta. E quero que você peça através dessa oferta. Vamos fazer aqui uma experiência com Deus. E aí teve um adolescente, o Bernardo, ele me procurou. 1 mês depois, ele falou, pastor, eu queria dar um testemunho no culto. Eu falei, tá bom. No culto das irmãs. Acho que era até o culto da CIB. E aí ele falou assim, quando ele pegou o microfone, ele falou assim, a pastora fez uma oração aqui e mandou a gente colocar um nome. E aí eu escrevi no meu pedido que eu queria um celular. Que meus pais me dessem um celular. Ele botou. Ele deu a oferta dele e colocou. Ele creu, né? E aí ele falou assim, para a honra e glória de Deus. E essa semana meu pai e minha mãe me chamou e falou assim, Bernardo, nós temos um presente para você. Aqui, quando eu abri, irmãos, sabe o que era? Era o celular que eu estava querendo. Aí eu falei, eita, glória.
Então eu vi que Deus ali honrou aquela atitude dele, né? E outros irmãos também contaram, né, de bênçãos que vieram através daquela oferta, né? Gente, é muito importante. Eu vou aprofundar mais sobre isso na oferta de primícias, tá? Semana que vem. Vou contar mais testemunho para vocês. Então, a oferta é um fruto de um coração generoso. É uma expressão de amor. Na preparação para a construção do templo de Salomão, o mesmo princípio foi aplicado. Davi, o primeiro dando exemplo de se ofertar por amor. Ele foi o primeiro. Olha, o texto diz assim, ó, 1 Crônicas 29, 3. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro. Ele está dizendo aqui o que ele deu. 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os objetos de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Aí ele faz uma pergunta. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, isso é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser feito na igreja com ousadia, com entendimento, para que você possa exercitar a sua fé. Porque Deus quer prosperar, principalmente quando você oferta com um coração voluntário e com uma expressão de amor. Não oferta por pesar. A Bíblia fala, não seja por pesar, nem por obrigação. Oferta não é obrigação. O dízimo é uma expressão de compromisso que eu tenho com a obra de Deus para manter aquela obra ali. Então, dízimo não vai enriquecer ninguém, você só vai deixar de receber a proteção para que haja mantimento. Fazei prova de mim. Se eu não vou encher a sua despensa, se eu não vou abençoar, se eu vou afastar o gafanhoto, o devorador, o migrador. Quando a gente dizima, tá? Mantalita, como é que é lá fora? Eu vou explicar isso também na imersão, tá? Na imersão a gente vai ter mais tempo para falar. E aí, tem ímpio que já entendeu isso, porque isso aqui não tem a ver com a salvação. Ele vai na igreja. Pastor, eu quero dizimar. Pastor, eu quero ofertar. Eu recebi uma oferta. A gente pega a oferta e fala assim, olha, meu filho, vamos orar por você, Deus vai te prosperar mais ainda, te abençoar mais ainda. Mas isso aqui não garante a tua salvação, tá? Para você ser salvo é pela graça. Não é dinheiro. Então você tem que primeiro entender que você precisa, para ser salvo, receber Jesus como seu Salvador. Você está sentindo no seu coração de ofertar na igreja? Amém. Foi Deus que colocou no seu coração para você ofertar. Então você vai ser muito próspero. Deus vai destravar, por quê? Porque, gente, acabei de ler aqui, o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus é misericordioso com todo mundo. Principalmente se você andar debaixo daquele princípio. Agora, salvação é outro departamento. Entendeu? Aquela pessoa pode ser... Então, tem pessoas que é extremamente generosa. Empresários, pessoas que chegam na igreja e abençoam. Porque ele entendeu o princípio de dar. Quanto mais ele abençoa, mais ele recebe. Porque é uma lei espiritual que está no universo. Então, quanto mais nós. Então, a igreja precisa mostrar isso para vocês, né? E eu, como igreja do Senhor, eu como sacerdote, né, profeta, uma pessoa que está aqui ensinando, profetizando sobre a sua vida, eu ensino. Eu ensino e também oro para que Deus venha te prosperar mais ainda, tá? Por quê? Porque eu sou do reino. Nós somos do reino de Deus. Eu estou a serviço do reino de Deus. Então, todos nós que exercemos um princípio, exercemos um lugar de autoridade, um lugar de ensino, né?
um lugar de transbordar sobre a vida das pessoas, nós temos autoridade para orar e abençoar a sua vida. Tá? E você também. Você também. Porque o véu do tempo se rasgou. Todos nós temos acesso. Se você quiser orar, você também pode orar. Alguém derramou sobre a sua vida algo? Ore por ela. Irmã, vem aqui, deixa eu orar por você. Coloca a mão sobre ela. Senhor, te agradeço por essa bênção que eu recebi. E eu quero abençoar, transmitir a bênção sobre ela. Que ela seja próspera, que ela cresça, que ela seja abundante, destrava. Entendeu? Então, gente, finalizando, esse aqui é um princípio, né? A oferta é fruto de um coração generoso, como eu falei, tá? Falei que Davi, ele foi generoso. Depois de dizer o que fazia por amor, o rei Davi desafiou o povo a seguir o seu exemplo. E os líderes o seguiram dando ofertas pessoais. E aqui, gente, é uma outra discussão, que agora a gente não tem mais tempo. Davi desafiou o seu povo dando exemplo. Se você é líder, se você está exercendo uma posição de autoridade e não dá exemplo, como que seus liderados vão fazer isso? Se você não ensina, você precisa dar exemplo, mostrando as suas obras para os seus liderados. O que Deus está fazendo, o que você está ofertando. Então tem que ser transparente. Né? Tem que ser transparente. Tem que fazer, você tem que ser o primeiro a fazer. Às vezes você só está pedindo, cobrando. E aí você faz o quê? Né? Então, se você não dá, os seus liderados não vão dar. Thalita, minha igreja está com muita... Olha, preste atenção aqui que Deus me trouxe aqui agora. Assim diz o Senhor. Eu como profeta. Assim diz o Senhor. Se você como líder está passando por situação financeira dentro da tua igreja... Se você está passando por situação financeira dentro da sua igreja, reveja a sua vida no altar. Você tem sido ofertante? Você tem sido dizimista fiel? Você, a sua vida com Deus. Então, como é que você vai exigir de Deus que as pessoas deem dízimo e oferta dentro da sua igreja? Seja você generoso. Seja você abençoador. Coloque dentro da sua organização tudo que você puder. Você vai ver se Deus não vai tocar, não vai trazer pessoas para abençoar mais ainda. Entendeu? Então, fica aí. Fica aí o despertar de Deus para a sua vida, tá? Então, Deus, ele tem compromisso. Não espere ter muito para fazer. Ai, Thalita, quando Deus me der, quando Deus abrir a porta do céu, se você plantar dinheiro, você vai colher dinheiro. Ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Porque se a gente não for fiel no pouco, não adianta. A porta vai abrir e a gente não vai ser fiel no muito. Tá? Então, eu posso dar R$5 de oferta, é R$5. Eu posso dar R$2, é R$2. Dentro das suas condições. Eu posso dar 10, é 10, eu posso dar 50, 50, eu posso dar 1.000, eu posso dar 1.000 de oferta, eu posso dar 100, eu posso dar 100. Deus conhece o teu coração, Deus conhece as tuas despesas. Então, quando aquela mulher, aquela oferta que ele estava observando lá, né, no gasofilácio, ele estava observando, ele falou assim, olha, aquela viúva ali, ela colocou 2 moedinhas. Ela deu muito mais do que aqueles homens que estão virando o cesto de moeda lá dentro, do que o rico. E aí Jesus explicou por quê. Porque ele falou assim, eles deram do que sobrou. É a sobra deles. Essa mulher ali, ela deu tudo que ela tinha. Foi o caso do vaso de alabastro, né? Então, o que Jesus quis falar? Ela foi além. Eles não foram além, eles foram dar aquilo que sobrou. Então, quando você faz algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Então, se você faz algo médio vai acontecer na sua vida. Se você faz pouco, algo pouco vai acontecer na sua vida. É a lei da semeadura. Amém, igreja? Glória a Deus!
Dinheiro, um assunto altamente espiritual. E eu termino aqui, tá? Essa palavra, porque são muitas coisas pra gente falar, né? Em relação às ofertas, não há regras que determine quanto devemos dar e quando devem ser dadas. Somente como devem ser dadas. No entanto, as ofertas devem fazer parte da vida do crente. No capítulo acerca da lei das primícias, falamos que há pessoas que distinguem. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre as primícias na próxima semana. Mas no início, né, a oferta ela era muito parecida com as primícias. Eu vou desenvolver isso melhor para vocês semana que vem. Vou falar sobre esmola, que é um outro nível de ofertar, tá? Então, nós temos 3 níveis que eu vou aprofundar aqui, que é o dízimo, oferta, melhor, 4. O dízimo, oferta, esmola e primícias, tá bom? Então, me acompanha. E tudo isso por quê? A irmã Thalita está trazendo isso aqui. Porque é o valor do dinheiro na adoração. Porque a área financeira é uma área que nos pega muito. Causa muitas desavenças, né? E nosso Deus, ele não é um Deus que não está vendo a sua necessidade. Ele está. Só que existem princípios. Existem princípios estabelecidos no reino. E aí meu povo perece. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Amém, igreja? Deixa eu orar pela sua vida. E vem para a imersão. Faz a sua inscrição para a gente aprofundar nesse assunto. Vai ter material disponível para você, né? Uma apostila. E muitas outras coisas que a gente vai falar aqui. Vai ser tremendo, tá? Eu quero que você vença. Eu quero que você rompa. Porque eu também tinha muita ignorância em relação à contribuição. Né? A gente ouve muitas pessoas criticarem, né? Tá dando dinheiro pro pastor, tá dando dinheiro pra igreja. Mas tem muita gente lá fora que entendeu esse princípio de uma maneira correta, tá? E ela não é cristã e ela faz suas doações e faz as suas ofertas e elas são muito prósperas, porque não tem a ver com a salvação. E quanto mais nós que estamos na presença do Senhor, que temos direito à aliança, que estamos vivendo na presença de Deus, e por que a gente está passando por essas coisas? Porque falta conhecimento, tá? Então, vamos embora, vamos aprender. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela vida, Senhor, de todos que estiveram aqui comigo, por esses também que vão entrar pelo YouTube. Senhor, essa palavra é uma semente, ela foi lançada, Senhor, e que ela possa cair, Senhor, em terreno fértil, que haja, Senhor, uma fertilidade agora. Muitas pessoas estavam presas e com uma travada espiritualmente, com uma venda espiritual em relação a isso, Pai. E eu sei que hoje, através dessa palavra, Senhor, muitas coisas foram destronadas. O espírito de Mamon, Senhor, está sendo destronado nas nossas vidas através do conhecimento, para que, Senhor, a tua filha e o teu filho prospere. Em nome de Jesus, eu dou agora um comando para que todos os demônios que agiam nessa área, toda cegueira espiritual, cai por terra em nome de Jesus. E que a partir de hoje, Senhor, isso possa ser, Senhor, diferente, destravado. E a sua filha venha prosperar, o seu filho venha prosperar de uma maneira sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que ele possa fazer prova de Ti, através daquilo que ele vai doar, daquilo que ele vai abençoar. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoa, Senhor, esse celeiro, que o Senhor abençoe e prospere essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, nós estamos aqui, 6h30, na sala de oração de guerra. Venha orar conosco para a gente poder abençoar a sua casa, toda a sua vida, através da oração. Amém? Até lá!